Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui para ver qual o problema desse pequeno micro-ondas aqui que parou de funcionar. Vamos começar por esse aqui. O teste daqui lá é praticamente a mesma coisa. A gente vai testar todos os componentes aqui, que vai ser a entrada de fusível, vai ser o cabo, vai ser as chaves, se elas passam corrente quando a porta está fechada, se não passa quando está aberta. Algumas chaves são inversamente, elas passam corrente quando a porta está aberta, não passa quando está fechada, e assim por diante. E nesse aqui, olha, tem um pequeno cabo aqui que retiramos, que é esse aqui. Esse pequeno cabo vem diretamente de uma das chaves ali da porta. Eu vou retirar aqui para que você veja aqui a entrada dele. Então vamos lá. Para que serve esse cabo? Então por que eu estou mexendo aqui nessa placa para a gente tirar ela? Para a gente visualizar e a partir também descobrir qual o defeito que tem nesse micro-ondas. Ele parou completamente de funcionar. Como checamos aqui a entrada dele, tudo certinho, está tudo certo, podemos, eu esqueci de mostrar para vocês, mas chequei essa entrada aqui também, que entra na placa. Então a corrente está vindo até aqui. Se a corrente está vindo até aqui e não está saindo, não está aparecendo o painel ligado, então provavelmente houve a queima do fusível que protege o trafo de comando ou queimou o próprio transformador de comando. Mas vamos lá, vou retirar a placa aqui. A gente tira aqui a membrana, ela tem uma travazinha, a gente suspende essa trava, retira a membrana e retira a placa. A gente deve ter cuidado com esse sensor aqui, com o cristal dele, para não vir a cair e quebrar. Ele ia ter protegido aqui com suas borrachas. Então aí temos, esse modelo aqui não é um modelo de SMD. O SMD é aquele modelo que tem uns componentes bem pequenininho soldado aqui na placa. É como se fosse um transistor desse aqui, mas bem pequeno, em formato diferente, que é soldado do lado aqui onde está a solda do aparelho. É soldado aí sobre a face. Esse aqui é soldado aqui pelo fundo. Olha esse capacitor, ele tem uns pininhos, passa e é soldado aqui no fundo. O SMD, ele é soldado aqui em cima mesmo. Então, vamos lá. Temos aqui o transformador. A gente observando, a gente vai ver que tem umas linhas aqui de entrada nesses próprios pinos que vão direcionar aos pinos do transformador, onde a gente pode fazer o teste com o multímetro aqui, se tem continuidade de um desse para o outro. A gente coloca o multímetro na escala menor e vai subindo a escala, porque a bobina dele, o fio é bem fininho, então a resistência é muito alta aí. E olha aquele pequeno interruptor que eu falei para vocês. Esse interruptor, ele tem dois pinos aqui embaixo. E reparando que esse pino é um ao lado do outro aqui, está aberto. Então aquela chave de contato lá, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que, quando ela está fechada, que a porta está fechada, o fio lá dentro, como se o fio grudasse um no outro. Então a corrente vai circular de um lado desse para o outro, ligando assim os seus comandos aí, as suas peças uma à outra. Por exemplo, aí ligando o relézinho auxiliar, que vai ligar as outras partes aí, que faz o forno funcionar. Mas suponha que imediatamente abrimos a porta, vai pegar alguma coisa e esquecemos de zerar o tempo lá para o forno desligar. Qual o risco que corremos? Se esse componente funcionar corretamente, o risco que corremos vai ser pouco. Vai ser só das micro-ondas que ainda está por aí atuando, que a gente não deixe de não tomar um pouco delas. O correto é que a gente desligue o forno, espere um tempinho para acessar aquilo ali. Aí de 5 a 10 segundos a gente já pode abrir o forno. Mas às vezes a gente esquece, como eu falei, e e abre a porta. Ao abrir a porta, a chave vai abrir o contato lá, desligando o forno automaticamente aqui, evitando assim que a gente sofra outros problemas. Esse foi
um componente de segurança colocado. Assim como tem máquinas de lavar mais modernas, as antigas não tinha isso, o que às vezes acontecia alguns acidentes, mas depois foi melhorando, foi colocando. Então, voltando aqui, a gente pode reparar essa peça quando ela dá defeito? Pode, mas é preciso ter um pouco de conhecimento. Quando ela tem algum problema nessa parte do microcontrolador, um maior conhecimento ainda. Mas se ela tem um problema apenas nessa parte do transformador, ou do relé, ou dos capacitores, os capacitores, quando eles se arrebentam, é mais fácil a gente observar. Ele começa a estufar essa parte do fundo aqui do capacitor. Esses aqui estão bem perfeitinhos, estão todos fechadinhos. Então, quando você observar um capacitor, que observar que ele começou a abrir, essas linhas dele tá como se estivesse arrebentando ou estufado para fora, aquele capacitor sofreu um alto aquecimento, uma alta corrente, ou está totalmente inutilizado. É bom você trocar aquele componente. Os transistores, às vezes, eles arrebentam ou às vezes simplesmente se queimam e você olha, ele está perfeito. Mas ao testar com o devido teste, você vai observar que tem o seu defeito. Mas vamos aqui ao transformador, que é um do principal aqui, que não está funcionando nada. Então, como ele é o transformador de comando, ele que é encarregado de fazer funcionar esse painel. Vamos testar ele para a gente ver aqui. Então, se vocês não entendem sobre transformadores, aqui no canal tem aulas sobre transformadores. Aqui é um núcleo de ferro silício, tem uma bobina de fio aí enrolada aí dentro aí. Vai passar sobre ela uma tensão, induzindo assim também uma corrente aqui no secundário. Uma tensão e uma corrente de acordo com o uso que usa ali, né? Então aqui vamos ter os terminais dele. Se a gente observar, um desses pontos é interligado ao outro. Logo, ele tem que passar a corrente de um para o outro. Esse aqui está colado a esse. E a gente observando aqui, tem dois pontos aqui na entrada dele. Então essa entrada tem que apresentar aí também uma passagem, por mais alta que ela seja. Então vamos colocar aqui numa escala aqui de 2K e não registramos nada ali. 2 mega ali e não registramos passagem alguma. Ou esse transformador se queimou, ou ele queimou um fusível interno que tem dentro deles, o chamado fusível térmico. Às vezes ele dá uma aquecida e ele se queima. Ou mesmo um fusível comum. A gente pode testar ainda o secundário dele na escala baixa. E ali registrou uma passagem de corrente. Vamos nos dois pinos de lá. E também registrou. É justamente aqui a saída dele. Na saída desses transformadores, tem essa média aí de 6 a 15 a 30 volts, a depender do tipo de placa que tem. Então esse aqui a gente já viu aqui que o transformadorzinho de comando está com defeito. Eu vou remover ele. Vou ver se há possibilidade de recuperar esse transformadorzinho. Tem como recuperar porque eu recupero transformadores aqui. Ou trocar ele por outro. Para retirar ele, podemos aquecer aqui com ferro de solda. Com sugador vamos tirar os seus contatozinhos aí. E aí remover esse transformadorzinho para a gente fazer os testes. Então pessoal, retirei aqui o transformador de comando. Então tem a entrada dele aqui. Esse não tem o fusívelzinho como eu falei para vocês. E logo aqui já dá para a gente observar que ele está queimado. Olha, sofreu um esquento ali grande. Um alto aquecimento aqui, olha. Repare ali que parte da proteção dele aqui, do plástico que protege ele, começou a derreter tudo aqui. Então provavelmente ele sofreu aí um curto-circuito. Ocasionado aí pode ter sido por ele ser tensão 110. E como aqui nesse local que eu estou é 220, a pessoa às vezes se enganou e colocou ele na tomada. Então pode ter acontecido isso aqui. Então vou verificar ali se recupero ele ou se troco.
Provavelmente aqui também o secundário sofreu. Então vou observar direitinho aqui. Se eu for bobinar ele, mostro a vocês também. E se eu observar ali nos fornos micro-ondas velhos que tem ali, e tiver um desse, e trocar, também mostro a vocês. Bem, outra questão é, a pessoa às vezes pergunta o seguinte: eu vou reparar um aparelho para meu cliente, não vou colocar uma peça velha, não vou colocar um transformador velho, vou comprar um transformador novo. Bem, uma coisa que eu tenho a dizer com experiência em transformadores é que se o transformador está conservado, ele está perfeito, a bobina dele está perfeita, o mesmo risco que o novo corre, este também corre de se queimar. Então não vai haver diferença se você colocou uma peça boa. Eu não digo uma peça que tenha desgaste, mas um transformador de comando que fica ligado pouco tempo às vezes, não vai ter esse desgaste nele. Não vai ter esse aquecimento para vir a dar problema. Então se você observou a peça, ela está boa. Você tem fornos micro-ondas ali que você às vezes queimou uma placa ou queimou uma peça que não recompensava e você tem aquele transformador, não vai ter diferença. E muitas vezes você não encontra no local que você está uma peça dessa para comprar. É exemplo mesmo onde eu estou. É a coisa mais rara do mundo é você encontrar transformador desse para comprar. Às vezes até pela internet é difícil a gente encontrar. Quando encontra, termina chegando tão caro até você que às vezes o cliente acha um absurdo e termina não arrumando o aparelho. Então, na próxima aula, a gente vai decidir ou recupera ou coloca um outro. Vou ver se as placas que tem ali, se tem um compatível. Ele tem as indicações dele aqui. Se elas forem compatíveis que eu tenho ali, eu vou colocar. Se não, recuperar esse. Então, pessoal, se vocês gostaram aí, deixa o ok de vocês. Compartilhe a aula para que outros vejam. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.